Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo das sanções disciplinares. Na aula passada, vimos o conceito de sanções disciplinares, quais são as hipóteses, quais são as sanções previstas no artigo 34 do Estatuto da OAB, que é a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. E vimos o estudo da censura como primeira forma de punição aos advogados, aos inscritos na OAB, advogados e estagiários inscritos na OAB, que cometem alguma sanção, que é algum ato cabível de sanção disciplinar. Então a censura é aquela pena, como vimos na aula passada, é aquela pena mais branda, ou seja, é aquele ato que é uma infração disciplinar, mas que gera uma pena mais branda, uma punição de cunho mais leve. Na aula de hoje, vamos estudar a suspensão. A suspensão, ela é a proibição temporária ao exercício da advocacia. Então, diferentemente da censura, na qual a censura é uma advertência por algum ato, a partir da suspensão, o advogado, o estagiário, ele fica proibido de exercer temporariamente a advocacia. Então, a suspensão, ela é a proibição temporária ao exercício da advocacia em todo o território nacional. Então, a suspensão ela não abrange somente no local onde aquele profissional, onde aquele estagiário ou aquele advogado está inscrito, e sim ele incorpora todo o território nacional. O advogado, o estagiário fica impossibilitado de exercer a sua atividade por um período determinado em todo o território nacional. A suspensão também proíbe o advogado a atuar em causa própria. E todos os atos praticados pelo advogado, né, que está suspenso são nulos de pleno direito. Então ele não pode fazer uma audiência, ele não pode fazer uma petição, não pode assinar uma petição, ele fica proibido de praticar atos privativos à advocacia. Então, este é o conceito de suspensão. É a punição ao advogado, ao estagiário, né, que comete um ato disciplinar cabível de uma pena de suspensão das atividades. Então, ela é aquela punição um pouco mais grave do que a suspensão, do que a censura, como vimos na aula passada, né, mas também não tão grave quanto a exclusão, que vamos também estudar. Então, a suspensão é, como conceito, proibição temporária ao exercício da advocacia, sendo que qualquer ato praticado pelo profissional suspenso, ele é nulo de pleno direito. Né? Não há validade de qualquer ato praticado pelo advogado que está suspenso. O período dessa suspensão ela pode variar de acordo com a gravidade do ato praticado pelo advogado. Então, dependendo da situação, isso vai ser apurado caso a caso, o advogado pode ser suspenso por um certo período de tempo. Esse período pode variar de 30 dias até 12 meses. Então, de 30 dias até um ano, ele pode ficar suspenso. E este prazo máximo de 12 meses também pode ser estendido de acordo com a infração cometida pelo advogado. Por exemplo, na situação de falta de repasse de valores ao cliente. Então, o advogado recebeu dinheiro em um determinado processo que este dinheiro é do cliente. Enquanto ele não repassar o valor, enquanto ele não entregar o dinheiro para o cliente, ele fica suspenso dos quadros da OAB. Então, este é o conceito de suspensão. O prazo varia de 30 dias a 12 meses de suspensão, de acordo com a gravidade. Isso vai ser analisado caso a caso, né, pela OAB, né, em um processo disciplinar, e verificado a ocorrência de um ato cabível de suspensão, o profissional é suspenso, paralisado as atividades dele, de 30 dias a 12 meses. Passado esse período, ele volta a trabalhar normalmente, né, porque ele cumpriu a pena de acordo com o ato a ele praticado. Vamos verificar algumas das infrações disciplinares
que são apenadas, que são aplicadas a pena de punição. Lembrando que a pena de suspensão ela tem previsão no artigo 37 do Estatuto da OAB, enquanto que a pena de censura tem previsão no artigo 36 também do Estatuto da OAB. Então, o artigo 37 do Estatuto da OAB estipula quais são as punições passíveis de suspensão do advogado. Vamos ver algumas delas, não todas, porque todas estão ali previstas no Estatuto, mas vamos estudar algumas das hipóteses de suspensão do exercício da advocacia. A primeira, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Ora, se o advogado ou se o estagiário recebe, né, do seu cliente qualquer importância, qualquer valor, né, e este valor servirá para qualquer ato ilícito ou ato improbo, ato desonesto, o advogado que for acometido com esta infração pode sim receber a pena de suspensão. Então, a pena de suspensão para o advogado que solicita ou recebe do seu cliente qualquer valor para ser aplicado em alguma atividade contrária à lei, atividade ilícita ou atividade desonesta. A próxima hipótese que vamos estudar de suspensão é receber, quando o advogado recebe valores da parte contrária, né, ou de qualquer parte interessada em um processo, né, sem autorização do seu cliente. Então, se ele recebe um valor referente a um processo judicial que ele está defendendo o cliente dele, só que o cliente dele não autorizou expressamente isso, ele pode receber a pena de punição, né, a pena de suspensão, melhor dizendo. Lembrando que a relação entre advogado e cliente é de mútua e recíproca confiança. Ora, a partir do momento que o advogado recebe dinheiro, né, recebe algum valor da parte contrária, sem que o seu cliente assim o autorizou, né, ele recebe ali a pena de suspensão, ele recebe a punição de suspensão do exercício da advocacia. Mesmo porque o processo é do cliente, o advogado está ali para representar os interesses ali do cliente. Só que esses interesses devem sempre ser ali decididos pelo cliente e não pelo advogado. Então o advogado não pode receber qualquer tipo de importância financeira, qualquer tipo de valor da parte contrária ou de qualquer pessoa interessada ali direta ou indiretamente no processo, sem autorização dele. Então vejamos um exemplo, que o advogado ele entra em um acordo com a parte contrária, recebe 10 mil reais, por exemplo, relacionadas ali ao processo, só que o cliente não autorizou o recebimento desse valor. O cliente não autorizou essa situação, né, ao advogado. Né? Então, ele pode sim receber a pena de suspensão. Importante sempre ao advogado, né, qualquer que seja o cliente, ele formalizar uma segurança para todos. Então, nunca somente na conversa, mas sim que seja formalizado por e-mail, por WhatsApp, por uma carta, né? Ou seja, o cliente tem que autorizar expressamente o advogado a receber qualquer dinheiro, né, que é do cliente. Se o advogado não foi autorizado a isso, ele não pode fazer. Então é sempre importante que o advogado, por segurança a ele mesmo e também ao cliente, que eles formalizem essas autorizações. Por qualquer meio, não necessariamente num documento, mas o WhatsApp hoje é utilizado como meio de prova, não só WhatsApp, mas Telegram, mensagem de texto, e-mails, todos esses são meios aí para comprovar essa situação. A próxima que vamos estudar é quando o advogado recusa-se de forma injustificada a prestar contas ao cliente de quantias recebidas por ele. Ora, vamos supor que entre as partes de um processo foi feito um acordo. O cliente está sabendo do acordo, concorda com este acordo, e no acordo ficou constando que os valores serão depositados na conta do advogado. Ora, a partir do momento que o dinheiro entra na conta do advogado,
né, ele recebe a obrigação, ele tem a obrigação de prestar contas, de repassar este valor, né, obviamente podendo compensar eventual percentual de honorários, mas ele deve prestar contas daquilo que ele está recebendo de valor, né, e aquilo que ele está repassando ao cliente. Então, se foi feito um acordo em uma ação trabalhista, por exemplo, no valor de 30 mil reais, o advogado tem direito a 30% desse valor. O advogado tem que prestar contas ao cliente, passando o valor remanescente, né, compensado, obviamente, os seus honorários contratados, mas ele tem que devolver a quantia ali remanescente ao cliente. Se ele se recusa a fazer isso, se ele não presta contas de valores que ele recebeu, né, em um processo judicial, em um acordo, enfim, ele recebe a pena de suspensão do exercício da advocacia. E essa pena de suspensão é um dos casos que pode ultrapassar o período de 12 meses, ou seja, o advogado ele fica suspenso nessa situação não somente 12 meses, mas até ele prestar as contas, até ele devolver o dinheiro ali ao cliente dele, né? Então é obrigado a prestação de contas sob pena de suspensão do exercício da advocacia. A próxima hipótese é quando o advogado retém de forma abusiva ou extravia processo judicial, né? Então ele vai até o fórum. Hoje, apesar da grande maioria dos processos serem digitais, há ainda processos físicos que estão ali guardados nos prédios dos fóruns. Então, se o advogado retira esse processo do fórum, ele tem esse direito para analisar o processo na sua casa, no seu escritório. Ele perde esse processo, ele extravia esse processo, né? Ou ele não devolve esse processo depois de um tempo ao fórum, ele comete uma infração disciplinar. E essa infração disciplinar recebe a pena de suspensão do exercício da advocacia. Da mesma forma, essa pena de suspensão é até ele devolver ali ou justificar o porquê dessa retenção injustificada dos autos de um processo. Lembrando que apesar do processo hoje ser eletrônico, então isso a tendência é que não aconteça mais, porque o processo não é mais retirado do fórum, né, por conta do processo eletrônico, mas há ainda alguns processos que tramitam na sua forma física, né? E o advogado pode sim retirar esses autos do processo para levar à sua casa ou ao seu escritório para analisar, mas ele tem que devolver. Se ele retém ou extravia este processo de forma abusiva, ele recebe a pena de punição. Obviamente, se ele foi furtado, né, ou estava voltando para o escritório e foi assaltado, e o carro dele foi roubado e os autos estavam lá, ele pode justificar dessa forma, né, ao juiz falando que ele que ele sofreu um crime, né, ele foi furtado os autos do processo, basta ele comprovar com um boletim de ocorrência, e aí ele não vai receber essa pena de punição porque ele não teve culpa por conta dessa retenção. E aí nessa situação é feita toda a recomposição das peças do processo, né? Que eles chamam de restauração de autos, ou seja, as partes elas entregam novamente as provas do processo, no processo, né? Para remontar esse processo novamente. E hoje isso está cada vez menos sendo utilizado por conta do processo eletrônico. A próxima que vamos estudar, e a penúltima para encerrar a aula de hoje, é quando o advogado deixa de pagar as contribuições, né, devidas à OAB. Né? Então, todas as contribuições, as multas, os serviços, não são gratuitos, né, ao advogado. O advogado tem que pagar por isso. E pagar a anuidade da OAB, né, uma vez por ano, podendo ser parcelado em 12 vezes, e o advogado é obrigado a pagar essas contribuições, né? Se ele não pagar, né, as contribuições, ele comete uma infração ética e ele pode ser suspenso dos quadros da OAB. Então, o advogado, para exercer a advocacia, ele deve
contribuir com o seu órgão de classe, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Em valores anuais, né? Então pode pagar à vista o valor, mas pode ser pago parcelado em 12 parcelas mensais, e se ele não pagar, se ele estiver em atraso com o pagamento dessas contribuições, ele pode ser suspenso dos quadros da OAB. Obviamente, cabe ao advogado, né, que está devendo, dificuldades financeiras todos passam, ele pode solicitar à OAB um acordo, né, um parcelamento aí do débito, mas o que ele não pode fazer é deixar de pagar as contribuições da ordem. Deixando de pagar, pratica infração ética e essa prática pode ser apenada com a suspensão. Também pode ser ultrapassado os 12 meses até ele efetuar o pagamento aí do débito ou a composição, o parcelamento deste valor. Tá? Então, o advogado só pode exercer a sua advocacia desde que esteja quite, esteja ali sem débitos com a OAB. Se ele tiver débitos, ele pode ser suspenso dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E por último, a última infração ética que vamos estudar hoje é quando o advogado incide em erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Ou seja, se o advogado comete erros profissionais grosseiros em um processo judicial, ele pode ser apenado com a suspensão, né, para que ele não mais cometa esses erros grosseiros. Então, numa audiência, ele pode cometer erros que não podem acontecer ao advogado, né? Se ele cometer erros grosseiros, né, da atividade da advocacia, ele pode ser sim suspenso dos quadros da OAB. E a OAB pode até determinar que ele faça novo exame de ordem, né? Pode determinar até que ele refaça as provas de habilitação, né, por conta da inépcia ali profissional. Então, o advogado inscrito na OAB, que comete vários erros, seja numa audiência, seja em um processo, seja numa petição, né, situações que evidenciam que ele não tem a devida qualificação técnica profissional, ele pode sim ser suspenso dos quadros da OAB. Lembrando que não é qualquer erro, né? Tem que ser reiterados erros, né, que evidenciem que o advogado não possui a técnica apurada, ou seja, né, são erros grosseiros aí que ele comete, que não pode cometer em uma ação judicial. Né? Então, esses são alguns exemplos de suspensão da atividade profissional, né, que se o advogado, né, comete alguma dessas infrações que estão lá previstas no artigo 37 do Estatuto da OAB, ele pode vir a ser suspenso dos quadros da ordem pelo prazo de 30 dias até 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com cada caso. Então vimos aí na aula de hoje a segunda forma de infração ética disciplinar, a primeira mais branda, que é a censura, vimos na aula passada, e hoje vimos a pena média, que é a suspensão, quando o advogado fica impossibilitado de exercer a sua advocacia. Lembrando que na censura ele pode continuar trabalhando normalmente, né, porque a censura é somente uma advertência, na suspensão não. A suspensão é um pouco mais grave, e ele aqui não pode exercer a advocacia durante o período que a OAB determinar aí de suspensão, podendo variar de 30 a 12 meses, dependendo do caso. Com isso encerramos a aula de hoje. Gostaria de agradecer sempre a presença de todos nas aulas do Microsoft Teams. Pedir sempre também a todos que compareçam nas aulas para esclarecimento de dúvidas, resposta aos questionamentos e também para quaisquer dúvidas que vocês possam ter sobre a disciplina. Agradeço a presença de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Uma boa noite e ótimos estudos.